Me responde uma coisa: você ainda não tem um tema de TCC, não é? Ou até tem, mas não sabe se ele está bom. Pois é, eu sei exatamente o que você está passando. Então imagine comigo, se você tivesse um jeito de montar o seu tema em menos de 2 horas, com um método extremamente simples de apenas 4 passos, práticos e rápidos. E o melhor, sem depender de orientador. Isso seria bom, não é? E se você tivesse a garantia de que esse tema, que você pode montar em apenas 2 horas, fosse realmente bom de verdade? Se esse tema fosse montado de um jeito tão eficiente que ele te entregasse também o problema, os objetivos e todo o resto da sua matriz de TCC? E se esse tema mostrasse até mesmo as coisas que você precisa escrever em cada capítulo do seu trabalho? Mais ainda, se além de tudo esse tema fosse relacionado a um assunto que você gosta de estudar, diminuindo assim o seu estresse na elaboração do trabalho, eu tenho certeza que isso seria a solução ideal para você. Acertei, não foi? Pois é, eu sou o professor André Fontinelli e nesse vídeo eu vou te apresentar um método para você montar um excelente tema de TCC em até 2 horas, sem depender de orientador. Eu sei, você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Talvez você esteja achando que é impossível existir um método que garanta tudo isso. Eu também já pensei assim, e sei como é. Por isso eu nem vou gastar o nosso tempo insistindo com isso. E olha que pelas minhas contas, nos últimos 8 anos eu já apliquei esse método com mais de 1.164 pessoas. E até agora não falhou nenhuma vez. Eu só te peço uma coisa. Deixa eu te mostrar como eu cheguei nesse método e depois você tira suas próprias conclusões. Combinado? Tudo começou no ano de 2006, quando eu estava fazendo a minha primeira pós-graduação. Estava tudo correndo bem. Eu assistia todas as aulas, estudava, tirava notas boas e tinha certeza que iria concluir o curso sem nenhum problema. Mas aí chegou a época de fazer o TCC e tudo virou pelo avesso. O meu orientador nunca aparecia e eu ficava o tempo todo perdido, sem saber como fazer o TCC. Então eu fui fazendo do jeito que dava, na base do achismo, sem nenhum método. Até que no final, o meu orientador apareceu e disse que meu tema não estava delimitado, que o meu trabalho não tinha coesão e coerência e que meu texto não tinha lógica científica. Foi horrível. Eu tinha pouquíssimos dias para corrigir esses problemas sem nenhum direcionamento. Eu ficava me perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo. Logo eu, que era um aluno comprometido, que assistia todas as aulas, estudava e tirava notas boas. Eu procurava fazer tudo certo, mas estava dando tudo errado. Aquilo era frustrante. Eu comecei a achar que não era capaz de fazer o TCC. Fui ficando desmotivado e acabei desistindo. E o resultado foi horrível. Eu reprovei o meu primeiro TCC. O fato é que, mesmo tendo concluído todas as cadeiras do curso, eu não recebi o diploma de especialista. Apenas uma simples declaração de que eu tinha cursado as disciplinas. Eu lembro que ficava pensando que somente pessoas muito inteligentes conseguiriam fazer um TCC. Isso atrapalhou demais a minha carreira, porque eu simplesmente parei de estudar. Mas depois de alguns anos, eu fui obrigado a fazer outra especialização,
porque a empresa em que eu trabalhava pagou o curso e exigiu que eu fizesse a minha parte. Então eu fiquei louco, procurando aprender tudo que eu podia sobre metodologia. Eu tinha um trauma para superar. E foi aí que a minha sorte começou a mudar, pois eu dei a sorte de finalmente encontrar um orientador de verdade, que me ensinou o passo a passo do TCC. E o que ele me ensinou é muito simples. O TCC tem uma estrutura rígida, obrigatória, repetitiva. Então você só precisa entender como é que funciona essa estrutura e depois fazer uma coisa de cada vez. Isso foi sensacional. Eu passei no meu segundo TCC, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e acabei virando professor. Então eu percebi que muitos alunos das faculdades onde eu trabalhava estavam passando pelo mesmo sofrimento que eu passei. Então, mesmo sem ser professor de metodologia na época, eu comecei a ajudar. Aí a propaganda se espalhou boca a boca e em pouco tempo muitos estudantes começaram a me procurar. Mas isso acabou me deixando totalmente sem tempo para atender todo mundo. E foi aí que eu decidi ir lá para o YouTube, pois assim eu teria um canal para compartilhar meus conhecimentos com a maior quantidade possível de pessoas. E felizmente, o canal tem sido um grande sucesso. Todos os dias eu recebo dezenas de comentários de pessoas agradecidas. Nem consigo mais responder todo mundo, mas eu noto que a grande maioria das pessoas ainda tem um problema comum, que precisa ser trabalhado mais de perto e de forma mais detalhada. É isso mesmo. Eu estou falando da escolha do tema de TCC. De longe, essa é a maior dificuldade que todas as pessoas encontram quando vão fazer um TCC. Por isso, eu já criei um e-book que traz algumas dicas para que as pessoas consigam montar o seu tema. E ele tem ajudado muita gente. Porém, eu continuo recebendo constantemente pedidos de ajuda sobre o tema de TCC. Então eu percebi que seria egoísmo da minha parte ficar com esse método só para mim. E resolvi criar uma maneira de passar o conhecimento para frente. Certo, mas você deve estar se perguntando, mas como é que se monta um tema de TCC? É o seguinte, eu vou começar te mostrando como é que você nunca, jamais deve escolher o seu tema de TCC. Primeiro, você não deve pedir sugestões de tema para ninguém. Eu recebo muitos desses pedidos, mas eu não atendo, porque isso é furada. Isso porque o tema vai ser relacionado a alguma coisa que aquela pessoa que sugeriu entende, que aquela pessoa gosta, e não você. O tema do seu TCC deve ser baseado no assunto que você gosta, porque vão ser meses convivendo intensamente todos os dias com aquilo. Se for algo chato, a sua jornada do TCC vai virar um inferno. Então não tem jeito, tem que ser algo que você curta muito. A segunda forma que não funciona para montar um tema é usar ideias muito amplas. Eu vejo muitos temas amplos demais, que se a pessoa fosse escrever só as informações básicas sobre ele, simplesmente não caberia no TCC. Um exemplo muito comum disso é sustentabilidade. Se eu fosse fazer um trabalho sobre sustentabilidade, haveria pelo menos uns 30 conceitos diferentes para trabalhar nesse texto. Então, a sua chance de fugir de um tema desses, ou escrever um TCC sem coesão, sem coerência, é enorme. Mas se você falar sobre reciclagem, por exemplo, você também vai estar falando de sustentabilidade,
porém de uma forma muito mais específica, concorda? Então, você tem que procurar um assunto específico, pois o seu tema tem que ser relacionado a apenas uma coisa, um problema, um objetivo. E a terceira maneira que não funciona de jeito nenhum é escolher um tema não problematizado. Na pesquisa, você vai precisar descobrir alguma coisa. Então, o seu tema deve ser algo que você já tenha certeza de como é, ou sobre alguma coisa que você defende que seja verdade. O risco aqui é acabar fazendo um TCC que não tem caráter científico. Aquele texto que parece um artigo de opinião ou uma cartilha técnica, por exemplo. Então você precisa escapar dessas armadilhas. Tem gente que acaba escolhendo o tema por uma dessas maneiras e fica na esperança que o trabalho dê certo. Mas isso nunca funciona. Então, infelizmente, quem segue esse caminho acaba fazendo um TCC ruim, tem muita dificuldade de conseguir terminar o trabalho e acaba tirando uma nota baixa ou até reprovando. Aí a pessoa fica por aí dizendo que o TCC é difícil, quando na verdade o tema dela é que era ruim. Então fuja disso. O jeito certo de montar um tema é partir da aplicação do método científico e da estrutura do TCC para delimitar um assunto bem específico. Deixa eu te explicar. O seu trabalho vai ter capítulos, não é? Normalmente serão pelo menos 3. E você concorda comigo que se você escrever alguma coisa no seu TCC que fuja do tema, isso vai ser ruim, não vai? Então, todos os 3 capítulos do seu trabalho precisam estar representados de alguma forma no seu tema. Mas veja, toda pesquisa tem como objetivo descobrir uma única coisa, responder uma única pergunta. Portanto, a grande ciência de montar um bom tema de TCC é fazer com que essas 3 coisas diferentes se juntem e viabilizem a formulação de uma pergunta. E como é que você pode fazer isso? É simples. Pegue o assunto do primeiro capítulo, relacione com o assunto do segundo capítulo e veja que tipo de relação é formada, pois esse tipo de relação vai se transformar no seu terceiro capítulo. Parece difícil? Então olhe esse tema aqui. A possibilidade de privatização das penitenciárias brasileiras. Você concorda que a privatização é um assunto? Você concorda também que penitenciárias brasileiras é outro assunto? Então você vai concordar também que a relação entre essas coisas se dá por meio da palavra possibilidade. Pois é, estão aí os 3 capítulos de um TCC feito a partir desse tema: privatização, penitenciárias e possibilidade. Além disso, se você analisar bem, esse tema nos diz exatamente a única coisa que o pesquisador deseja descobrir. O pesquisador, com certeza, quer descobrir, com esse TCC, se é possível ou não privatizar as penitenciárias brasileiras. Você concorda? Pois é. Essa lógica serve para qualquer tipo de trabalho acadêmico, em qualquer área ou curso. E não importa se você é estudante de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, pois isso é igual para qualquer tipo de pesquisa. Como você pode observar, não existe mágica. Não se trata de uma questão de pura criatividade e nem de inspiração. Delimitar um tema de TCC depende apenas da aplicação de um método. E eu já domino esse método há vários anos. Foi ele que me ajudou a ser reconhecido como uma autoridade na área de TCCs. Mas eu não posso guardar mais ele só para mim. É por isso que eu quero te dar
a oportunidade de começar o seu TCC com o pé direito. Você não precisa mais sofrer todas as dificuldades, as frustrações que eu sofri. Eu vou te entregar o método pronto, passo a passo, com todas as explicações que você precisa, e em até 2 horas você já poderá ter o seu tema montado. E eu digo 2 horas porque o método é fácil de aplicar. Esse é só o tempo que você precisa para assistir todo o curso, que tem pouco mais de 1 hora, e já aplicar imediatamente a fórmula. É um curso totalmente online, bem rápido e objetivo, como todos deveriam ser. São apenas 10 aulas bem curtas. No primeiro módulo do curso, você vai entender exatamente como funciona o método científico, de maneira bem simples e prática. No segundo módulo, vai ser desvendado como é a anatomia de um TCC, para que você consiga enxergar o esqueleto do seu trabalho. No terceiro módulo, você vai conhecer a fórmula e ver de forma bem clara o que é que você tem que fazer para colocar em prática cada um dos 4 passos. Já no quarto e último módulo, você vai descobrir como fazer um controle de qualidade do seu tema, com um checklist bem simples, bem objetivo, para ter certeza se o seu tema é bom ou não. Depois disso, você vai estar, no mínimo, em pé de igualdade com o seu orientador. E olhe lá se você não estiver mais preparado do que ele. Pelas minhas contas, só esse tipo de expertise, se você fosse contratar qualquer curso de metodologia por aí, ou se você fosse pagar uma pessoa para te ensinar, não sairia por menos de algo ali entre 500 e R$ 1.000. Mas não é só isso. Ainda tem uma aula bônus, que você vai aprender como usar o seu tema para montar o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, a hipótese e cada um dos capítulos do seu trabalho. É isso mesmo. Você vai descobrir como usar o seu tema como uma semente para construir um belíssimo TCC. Além disso, você também vai ganhar um segundo bônus, que é o acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, onde poderá conversar com outros estudantes que também estão fazendo o TCC e trocar ideias sobre o seu tema. Além disso, nesse grupo, eu tiro todas as dúvidas sobre como montar um tema de TCC. Porém, além de todas essas vantagens, eu ainda tenho um bônus especial, que só vai ser entregue para pouquíssimas pessoas. É o seguinte, eu vou pessoalmente analisar o tema das 20 primeiras pessoas que entrarem no curso durante o mês. É isso aí. Se você se apressar e entrar logo no curso, pode ser que você consiga ser um dos 20 privilegiados que vai ter o seu tema analisado diretamente por mim. Eu vou disponibilizar um formulário para que as pessoas coloquem o seu tema mensalmente. E aí eu vou pegar pelo menos os 20 primeiros de cada mês e vou gravar um vídeo analisando aqueles temas enviados. Fantástico, não é? Eu tenho certeza que ninguém, além de mim, vai ser capaz de fazer isso por você. Eu sei, você deve estar pensando que eu vou cobrar um preço caríssimo por esse curso, não é? Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Uma excelente notícia. Eu estou entregando o acesso ao curso, a esse curso online, por um preço extremamente baixo, muito menor do que ele vale. A minha esposa até brigou comigo quando descobriu o preço, porque ela achou que eu estava desvalorizando o meu trabalho. E realmente está muito barato. Mas eu disse para ela que, pelo menos por um curtíssimo período de tempo, eu precisava fazer isso por você, porque eu não aguento mais ver as pessoas
sofrendo por causa do TCC. Então, eu vou te oferecer somente uma única vez a chance de adquirir o acesso ao curso por esse valor promocional. Se você titubear e daqui a alguns dias se arrepender, pode ser que o curso não tenha mais vagas, ou que você tenha que pagar o preço normal, que realmente é bem maior. E se demorar, com certeza você vai ficar de fora da lista dos 20 privilegiados que terão seu tema analisado por mim. Mas eu ainda tenho uma surpresinha para você. Eu vou te dar 7 dias de garantia. Veja bem, eu garanto que em até 2 horas você já vai ter condições de montar o seu tema. Mas mesmo assim, eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Se durante esses 7 dias você não conseguir montar o seu tema, eu devolvo o seu dinheiro. Quer dizer, você tem tempo para assistir às aulas com calma, pensar direitinho no tema, conversar com o seu orientador, com um amigo. E se não der certo, você pode pegar o dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Aliás, eu vou melhorar ainda mais essa garantia, só para você ter certeza do que eu estou falando. Vamos lá. Mesmo depois dos 7 dias de garantia, se você me mostrar que aplicou cada um dos 4 passos da fórmula do tema de TCC e mesmo assim não conseguiu montar o seu tema, você estará se tornando a primeira pessoa em mais de 8 anos que não conseguiu aplicar o método. Então, nesse caso, que eu considero praticamente impossível, eu também me comprometo a devolver o seu dinheiro. É isso aí. O risco é totalmente meu. Ou você aplica a fórmula e monta o seu tema, ou eu te devolvo o seu dinheiro. Não tem perigo de você se dar mal de jeito nenhum. Você só tem a ganhar. Eu garanto que você vai ter o seu tema. Mas tem um pequeno problema. Agora você não tem mais desculpa. O que você tem são 3 opções. A opção número 1, você não faz nada. E fica com a esperança, só com a esperança, de que o seu orientador vai te ajudar, correndo o enorme risco de ficar com um tema ruim e até de reprovar o TCC. A opção número 2, você pode tentar montar o seu tema por conta própria. Vai dar trabalho. Nesse caso, pode até ser que dê certo. Eu mesmo tenho materiais gratuitos que podem te ajudar nisso. Mas você terá um enorme trabalho e não saberá se o seu tema está bom. Você vai continuar correndo um risco desnecessário. Mas ainda tem a opção número 3, que é você clicar no botão ou no link abaixo desse vídeo, adquirir o seu acesso ao curso Fórmula do Tema de TCC, aproveitando essa promoção com um investimento baixíssimo, muito abaixo do preço normal do curso e com risco absolutamente zero. E aí você vai conseguir montar o seu tema dos sonhos em até 2 horas, sem depender de orientador. Você tem noção do que isso significa? Eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa. Por isso, eu vou ficar te esperando lá do outro lado, no time dos estudantes que passam no TCC. Um abraço e até lá na nossa área de membros.